Boa noite a todos. Começar os preparativos aqui. Boa noite a todos. Como é que tá o som? A imagem? Se puderem informar aí, pra gente começar. Me confirmem aí como é que tá o som e a imagem. Então vamos elevar nosso pensamento. Senhor Deus, pedimos permissão ao Cristo e aos guias mentores do Luz e Harmonia para que se façam presentes e que possam nos ajudar na palestra que se inicia. Que tenhamos certeza que o objetivo de cada um de nós aqui é buscar levar um pouquinho de amor, de paz e de acalanto para aqueles que se sentem aflitos neste momento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que a gente possa ter uma noite de muita luz e muita paz. Bem-vindos todos. Antes de começar, o Evangelho dessa noite é Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, item 19, o mal e o remédio. Vamos à leitura. Faz parte das instruções dos Espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, instruções dos Espíritos, item 19, o mal e o remédio. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso Mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? Mas, se devesse chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória, reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro, que Deus vos prepara e a causa deles no passado, e vós, que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nessa hora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedistes lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabias que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa. E que se dela saísses triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre o monturo. Em sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes,
um só é infalível: a fé. O olhar para o céu. Se no acesso de vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé, o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante das quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois, qual o remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo de sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé transportam-se as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto se contorcer sob as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e da glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram. Que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. Esse é o Evangelho dessa noite, lembrando que é o capítulo 19, Bem-aventurados aflitos, Instruções dos Espíritos, item 19, o mal e o remédio. O que começar a falar sobre isso? É importante a gente salientar e lembrar que quando a gente trata nos vários capítulos do Evangelho sobre instruções dos Espíritos, o que é que significa isso? Significa o caminho que devemos traçar para buscar a nossa evolução espiritual. E quando a gente pega um capítulo como Bem-aventurados aflitos, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele vai falar exatamente sobre o mal e o remédio, a gente tem que entender e compreender que Santo Agostinho aqui está tentando mostrar para a gente o caminho que a gente deve seguir para ser um bem-aventurado, como aflito. Então, ele começa da seguinte forma: os Espíritos pediram para a gente dar ênfase hoje à noite em confiar que a cada dia poderá melhorar. Então, o que é que a gente tem que buscar? Que, independente da aflição que a gente esteja passando, independente da dor que estamos sentindo, independente da angústia que nos pegue, nos passe de alguma forma, a gente tem que entender que amanhã poderá ser um dia melhor. A gente tem que continuar sempre confiando que amanhã há de ser um dia melhor. E para isso, a gente vai tentar aqui discorrer um pouquinho a cada ponto, lembrando os pontos que foram ditos aqui na leitura. E aqui uma coisa que me chamou bastante atenção já no início foi que a gente vai precisar entender e compreender e ter como exemplos, por exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aqui há 2000 anos atrás, reencarnou, e durante a sua vida ele passou por diversas aflições. Se Jesus Cristo, um espírito iluminado, o maior espírito que já viveu aqui na Terra, passou por aflições, por que nós não poderemos passar? Por que nós então não entendermos que nós não somos melhores do que ninguém? E que essas aflições não é um mal para nos atingir. Muito pelo contrário. Às vezes foi a nossa forma que escolhemos de aprender. A gente vai entender, no texto deixa bem claro com relação a isso, que quando a gente desencarna, para reencarnar, a gente traça um plano de vida aqui na Terra como encarnado. E nesse plano, a maioria de nós que decidimos quais aflições passar e se precisar passar por essas aflições. Então, a partir do momento que a gente entende, que a gente compreende que aquilo que eu passo hoje foi algo que eu pedi, talvez isso se torne menos pesado. Só que não é fácil a gente entender e compreender dessa forma. Então eu vou citar um exemplo aqui de Jó. Jó foi um espírito que viveu aqui há muito tempo,
dizem que viveu durante 140 anos. E durante um período da vida dele, ele teve 10 filhos, casou, foi um homem muito rico e era uma pessoa temerosa a Deus e um exemplo de pessoa que confiava em Deus. Eis que um dia o diabo pede para que ele seja, digamos assim, tentado. Então foi permitido que o diabo tirasse dele tudo que ele tinha, mas Deus fez: você pode tirar tudo, mas você não toque nele. E eis que ele perde o dinheiro, perde as fazendas, perde os animais e perde seus filhos. Seus 10 filhos morreram em um acidente. E naquele momento, onde todo mundo esperava que ele blasfemasse, ele chega e diz: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduziste à miséria mais profunda. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar o seu servo. O diabo, vendo aquilo, chegou para Deus e mais uma vez disse: ele falou isso porque ele ainda tem a vida. Então, mais uma vez, Jesus e Deus permitem que ele seja tocado em seu corpo em doença. E lhe causou diversas doenças. E mais uma vez ele diz, em Jó 1:21 ele diz: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor, o Deus, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento, ele provou mais uma vez que era um servo de Deus, que temia a Deus e que confiava em Deus. Depois disso, tudo que lhe foi tomado lhe foi restituído. Ele voltou a se casar, voltou a ter 10 filhos, voltou a ter dinheiro. E foi um exemplo para todos nós de que a gente não deve nunca blasfemar a Deus. Que apesar de todas as dores, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as angústias que a gente tem passado, de todas as aflições, nada está errado. Uma frase que eu tenho buscado levar comigo o tempo todo é: Deus não erra. E se eu acredito totalmente que Deus não erra, eu vou entender por que eu perdi meu emprego, por que eu perdi minha saúde, por que aconteceu um acidente comigo, por que aconteceu aquilo comigo. Porque, de alguma forma, aquilo que está ocorrendo comigo hoje é exatamente aquilo que é necessário para o meu aprendizado. Enquanto eu não entender, enquanto eu não compreender isso, eu vou continuar em aflição. A partir do momento que eu entendo e compreendo e aceito, essa dor, esse sofrimento diminui drasticamente. Porque eu passo a entender que muitas vezes não só foi a forma que Deus permitiu que eu aprendesse, como foi a forma que eu pedi para aprender. Então, a gente tem que, em todo o tempo do mundo, entender e compreender que se eu entendo que eu sou eterno, se eu entendo que eu, ao desencarnar, continuarei vivendo do outro lado, se eu entendo que esta vida que eu estou vivendo hoje é apenas uma das vidas que eu vivi, e que o mal que eu sofro hoje, a dor que eu passo hoje, é fruto daquilo que eu pedi hoje, ou fruto daquilo que muitas vezes eu precisei, digamos assim, passar pelos meus erros do passado. Existem várias formas de aprendizado. Eu escolho a minha forma de aprender. Eu posso aprender com o erro do outro, eu posso aprender entendendo o acerto do outro e fazendo igual ao outro, como eu posso aprender passando pela minha necessidade de aprendizado. Ou seja, eu às vezes vou precisar passar pela prática. Eu sempre gosto de citar o exemplo de meu filho de 4 anos com relação à tomada. Eu, como um pai, eu vou chegar para meu filho e falar: filho, não coloque o dedo na tomada. Filho, não coloque o dedo na tomada. Só que ele, pode ser que amanhã resolva colocar o dedo na tomada e queira aprender que a tomada dá choque através da dor. Então, foi a minha necessidade de aprendizado, foi a necessidade de aprendizado dele. E assim somos nós, constantemente assim. Nós, muitas vezes, não conseguimos parar para refletir e ver a vida do outro, o aprendizado do outro. Mesmo vendo que o outro está seguindo por um caminho, errando, eu vou lá e quero fazer o mesmo caminho. Às vezes eu não olho o caminho do outro que o outro está acertando, porque eu quero fazer o meu caminho. Eu quero fazer do meu jeito. E às vezes a gente, desse jeito, acaba sofrendo. Então a gente tem que entender que toda dor, todo sofrimento, toda angústia é necessária,
muitas vezes para nosso aprendizado e para nossa evolução, porque fomos dessa forma que pedimos passar. A gente tem que entender também que é fundamental importância para nós que a gente busque consolação dos nossos males no futuro, que Deus nos prepara e a causa deles no passado. E vós, que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. O que é que quer dizer isso? Muitas vezes a gente pede provas difíceis, provas que para muitos são impossíveis, mas que para outros são necessárias. Quantas pessoas aqui não vão servir de exemplo para alguém, de coisas que a pessoa... Vou citar um exemplo aqui que eu gostei muito na internet, que eu peguei. Vou ler uma história aqui que eu acho que para a gente serve muito e que a gente deve sempre buscar entender aqui. Essa história fala sobre a parábola do rei. Não sei se vocês conhecem, mas a parábola diz o seguinte: um rei que não acreditava na bondade de Deus tinha um servo que em todas as situações dizia: meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele não erra. Um dia, eles saíram para caçar e uma fera atacou o rei. O seu servo conseguiu matar o animal, mas não pôde evitar que Sua Majestade perdesse um dedo da mão. Furioso e sem mostrar gratidão por ter sido salvo, o nobre disse: Deus é bom? Se ele fosse bom, eu não teria sido atacado e perdido meu dedo. O servo respondeu: meu rei, apesar de todas essas coisas, só posso dizer-lhe que Deus é bom. E ele sabe que porquê de todas as coisas. O que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Indignado com a resposta, o rei mandou prender o seu servo. Tempos depois, saiu para uma outra caçada e foi capturado por selvagens que faziam sacrifícios humanos. Já no altar, prontos para sacrificar o nobre, os selvagens perceberam que a vítima não tinha um dos dedos e soltaram-no. Ele não era perfeito para ser oferecido aos deuses. Ao voltar para o palácio, mandou soltar o seu servo e recebeu-o muito afetuosamente. Meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Escapei de ser sacrificado pelos selvagens justamente por não ter um dedo. Mas tenho uma dúvida. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você, que tanto o defende, fosse preso? Meu rei, se eu tivesse ido com o Senhor nessa caçada, teria sido sacrificado em seu lugar, pois não me falta dedo algum. Por isso, lembre-se, tudo que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Muitas vezes nos queixamos da vida e das coisas aparentemente ruins que nos acontecem, esquecendo-nos que nada é por acaso e que tudo tem um propósito. Toda manhã, ofereça seu dia a Ele. Peça-o para lhe inspirar os pensamentos, guiar-te os atos, apaziguar os teus sentimentos. E nada tema, pois Ele nunca erra. Essa historinha eu achei muito interessante, que condiz muito com o tema da gente, porque muitas vezes a gente está passando por alguma dor e algum sofrimento e a gente não consegue entender o porquê daquilo. E a gente acha que de alguma forma Deus está sendo ruim conosco, está sendo rude com a gente, está nos fazendo sofrer algo que a gente não merece. Só que quando a gente passa a entender o futuro, é porque Deus sabe o que a gente faz. Quantas vezes a gente sai de carro, fura um pneu e começa a chatear, quando na realidade esse furar o do pneu foi para nos salvar de um acidente no futuro, de uma curva que a gente poderia estar correndo, alguma coisa assim. Então, quantas e quantas vezes a gente passa por dores, passa por sofrimentos e a gente não entende, não compreende que aquilo está acontecendo exatamente para o nosso bem. A gente vai tentar compreender hoje a importância dessa fé, a importância do confiar que o amanhã será melhor. A importância da gente entender e compreender que nenhum mal nos ocorre para o nosso mal. E que nenhum mal, no fundo, é mal. Como assim? Quantas e quantas pessoas estão agora, nesse exato momento, em suas casas, devido ao lockdown? Mas muitos
estão agora no hospital, trabalhando. Muitos estão no hospital doentes. Cada um passando por aquilo que precisa passar, pela dor que é necessária. Mas a cada um de nós, de acordo com aquilo que a gente planta. Não quer dizer que aquele que venha morrer é porque fez o errado. Não, missão cumprida. Já fez o que tinha que ser feito. É isso que a gente precisa entender. Ninguém vai antes, ninguém vai depois, tudo no momento certo de Deus. O momento agora é da gente parar, refletir e seguir as regras que são nos dadas. Se eu devo utilizar uma máscara, se eu devo utilizar um álcool em gel, se eu devo utilizar um distanciamento, por que não fazer? Por que colocar culpa no outro? Por que buscar culpado, quando muitas vezes somos nós que estávamos nos aglomerando no final de semana? Fomos nós que estávamos fazendo o que não deveríamos estar fazendo. Então, vamos pensar, vamos refletir e vamos entender e compreender que estamos fazendo da nossa vida aquilo que precisa ser feito, nós estamos fazendo o correto, nós estamos fazendo o melhor. A doença, o desemprego, a fome e entre outras coisas são realmente nossos males ou são consequências daquilo que fizemos? Porque, por exemplo, eu posso ter um problema, dor de cabeça, por quê? Porque eu não fui trocar o óculos. Então, isso pode gerar. Mas eu posso ficar, essa dor de cabeça que eu estou tendo é causada por outra coisa. Não, vamos tentar entender e compreender, vamos trabalhar em nós, buscar sempre a causa. E a gente precisa entender que todo mal, que toda coisa ruim que nos acontece é consequência de algo que a gente fez. Deus não nos daria nada de ruim à toa, só pelo prazer de nos dar algo de ruim. Não, a gente passa exatamente por aquilo que precisa passar. Precisamos buscar entender a causa e não a consequência. A gente vai entender também quando Jesus diz que a sua fé o curou, é que eu busquei entendimento e compreensão de todas as coisas para que naquele momento eu tive a minha fé. Só que ao mesmo tempo ele diz assim: ides e não pequeis mais, porque o mal maior para que o mal maior não te aconteça. O que é que ele quer dizer? A lei humana faz o seguinte: se eu sou um réu primário, a minha pena é menor. Agora, se eu já fiz algo de errado e cometo essa mesma coisa, a minha pena será aumentada. Aqui está dizendo a mesma coisa. Muitas vezes eu busco em Deus a cura da minha dor, e ele diz, a sua fé lhe curou, porque eu entendi e compreendi, só que ele diz ao mesmo tempo que ide e não pesqueis mais, não pequei mais, porque para que mal maior não lhe aconteça. Ou seja, se eu já tenho entendimento, se eu já tenho compreensão de que a fé e o conhecimento da lei me faz com que as coisas em minha vida se acalmem, se acalantem, se tornem boas, eu preciso entender que se eu continuar fazendo aquilo de errado, como consequência, agora não mais uma coisa, será duas coisas, será pior. Não porque Deus quer nos punir, é porque é a lei. Buscamos então, através do entendimento, cumprir a lei de Deus, seja ela a lei de amor, buscando sempre aprender a amar. E por que a palavra aprender? A gente pode aprender, hoje eu estava assistindo uma palestra e nessa palestra dizia o seguinte, que a gente pode aprender de 3 formas. A primeira forma, pela reflexão. Ou seja, eu vou refletir sobre o que todos estão fazendo ao meu redor e eu vou aprender de acordo com aquilo que cada um faz. Essa é uma forma sábia de aprender. Eu vou refletir e buscar entender através da reflexão. Nós também podemos aprender de uma outra forma, através da imitação. Eu vejo que aquilo que o outro está fazendo está correto, eu vou, imito ele e faço igual. Essa é a forma mais fácil de aprender. Só que a gente, em sua terceira forma, diz que é aprender pela dor. E aprender pela dor é passar pela experiência de passar por aquilo que a gente quer aprender. Então, eu escolho ser sábio refletindo. Eu escolho o mais fácil imitando as coisas boas do outro. Ou eu escolho aprender pela dor através de minha experiência.
Todos nós, em sua grande maioria, a gente prefere aprender pela experiência. Então, não adiantou Jó vir aqui e ensinar para a gente que a gente não deve blasfemar a Deus e nunca permitir que a gente ache uma única dúvida que seja de que Deus está errando. A gente aprendeu com Jó, muitos aprendemos, mas vamos e fazemos errado. Jesus Cristo veio aqui, a mesma coisa, passou por dores, sofrimentos e nos ensinou que é possível ser bom, que é possível ser perfeito, que é possível amar os inimigos, que é possível fazer milhões de coisas. Só que a gente, ainda assim, só quer aprender pela nossa experiência. E a experiência muitas vezes nos traz dores. Então, o que a gente precisa entender e compreender é que quando, antes de encarnar, nós escolhemos o caminho a traçar aqui, como encarnado. Então, muitos de nós escolhemos as provas. No Evangelho diz isso. Então, pedimos a riqueza, pedimos a pobreza, pedimos a doença física. Quanto maior a prova, maior a vitória. Então, muitos de nós se espanta, se assusta e muitas vezes sofre porque não entende e compreende que foi ele mesmo que pediu para passar por aquela dor e por aquele sofrimento tamanho. Quer dizer que fui eu? Muitas vezes sim, se não todas. Porque assim, enquanto a gente não tem esse entendimento, essa compreensão, é o que Cícero ontem falou, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a gente está tendo a oportunidade de entender e compreender. A partir de amanhã, a gente vai estar sendo cobrado por aquilo que a gente entende hoje. Então, se eu saio daqui hoje dessa palestra entendendo, compreendendo que o mal muitas vezes foi necessário e foi pedido por mim, e que o remédio para tudo isso é a fé e a compreensão e o entendimento e a confiança em Deus, eu amanhã não vou poder reclamar de que eu perdi o emprego. Eu amanhã não vou poder reclamar de que amanhã eu não tive um prato de comida. Amanhã eu não vou poder reclamar que o outro me roubou. Eu vou ter que entender e compreender que cada um está passando pelo que precisa passar. E que se eu perdi meu emprego, se eu perdi a minha saúde, se eu fui assaltado, de alguma forma foi a minha necessidade de aprendizado daquela forma. E que a gente tem que aprender a não julgar o outro. Entender que o outro está passando também por dores, angústias, mas que talvez não tenha o entendimento que você tem. Então não é porque hoje eu tenho um entendimento que eu sou melhor que o outro. Eu apenas estou tendo oportunidade diferente do outro em momentos diferentes. Que amanhã ou depois ele também vai ter. Talvez ele amanhã seja uma pessoa, um espírito muito mais evoluído que a gente se estacione e não queira passar e não queira evoluir. Quantos e quantos de nós não tiveram oportunidades em vidas passadas e nessa vida mais uma vez de se tornar um espírito melhor e não conseguiram? Então, amanhã, com certeza, eu serei cobrado, Francisco, de que eu não perca a minha paz. Eu, Francisco, serei cobrado mais uma vez de que fé é essa que você diz que tem, se na primeira oportunidade você blasfema a Deus? Que fé é essa que você acredita ter, se amanhã ou depois você simplesmente vira as costas para Deus? Porque você acha que Deus está sendo injusto com você? Porque você acha que Deus está errando com você? A gente esquece muitas vezes coisas simples do dia a dia. Um pássaro não trabalha, não planta e não morre de fome. Parece uma coisa simples, mas é de uma sabedoria imensa. O que é que quer dizer isso? É que aquele pássaro vai ter tudo o que for necessário para ele viver. Se para um pássaro Deus está fazendo isso, imagine para nós. O caminho que eu traço, o caminho que eu passo, o caminho que eu faço, é o caminho que é necessário para o meu aprendizado. É o caminho necessário para a minha evolução espiritual. Uma oportunidade dessa, talvez a gente não tenha mais nesse planeta. Mas isso quer dizer algo ruim? Não. É só quer dizer que a gente vai ter que passar por novas lições, por novos aprendizados, por novas aflições, por novas angústias. Talvez. Mas isso não é ruim. Por que eu digo que não é ruim? Porque é cada um passando por aquilo que é necessário. Deus não faz mal a ninguém. O meu caminho sou eu quem traço. Se o caminho que eu escolhi foi um caminho ainda de muita dor, de muita angústia, foi a minha necessidade e o meu entendimento que levou a isso. Então,
Como é que a gente vai buscar entender? Dentro de cada um de nós, a gente encontra a resposta para todos os males. Basta que a gente tenha amor e paz. A gente olhando para si, a gente buscando olhar para dentro de nós, a gente vai encontrar o tempo todo o caminho a seguir. Porque tem hora e tem momentos que eu me fecho do mundo, me isolo do mundo, e eu fico com a minha dor, com o meu sofrimento, e esqueço de olhar para dentro da gente com um olhar diferente. Olhar para Deus, olhar para o Deus que tem dentro de nós. Qual a melhor forma, a verdade é essa, qual a melhor forma de eu ver que eu sou um privilegiado, digamos assim? Nesse exato momento existem pessoas morrendo de fome no mundo. E quem está aqui acompanhando pela internet essa live, provavelmente não está passando fome. Mas só porque eu não tenho fome não quer dizer que eu seja privilegiado. Eu posso estar com depressão. Realmente pode estar com depressão. Mas se eu olhar para o outro, vou ver que vai ter gente que tinha todos os motivos do mundo para estarem em depressão e não estão. Por quê? Porque eles estão entendendo e compreendendo que Deus é bom, que Deus não erra. O que eu preciso entender, o que eu preciso compreender é mudar a forma como eu vejo a vida, mudar a forma como eu vejo o mundo. Se eu entender que nesta vida eu pedi para passar pelas dores, pelos sofrimentos que eu estou passando, porque na minha visão, quanto maior a prova, maior a vitória. Então, eu escolhi passar por mais dores, mais sofrimentos que os outros. Mas, em compensação, se eu conseguir vencer essas dores, eu terei realmente uma vitória maior que os outros. Mas isso não me torna melhor. Apenas o entendimento e a compreensão em momentos diferentes. O que é que a gente tem que entender? Que hoje a gente está vivendo um momento de buscar o autoconhecimento. A gente vai precisar entender aquela frase: conhece-te a ti mesmo. A cada um segundo as suas obras. Então, cada um de nós vai ter exatamente aquilo que terá necessário para o seu aprendizado. Se João precisa passar por aquilo, é João que precisa passar por aquilo. Não existe uma fórmula perfeita. Se João faz aquilo e eu fizer, eu vou passar por... Não. Às vezes o caminho de João é aquele. O meu é um pouco mais para a esquerda. Ou um pouco mais para a direita. Um pouco mais alto, um pouco mais baixo. A gente vai entender que cada um aqui segue o seu caminho. Segue o seu caminhar. Mas a gente nunca pode esquecer que o remédio para todos os males é a fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a gente vai buscar entender e compreender e viver o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Vai buscar olhar para o outro, entender a dor do outro e fazer o possível para ajudar o outro. Mas compreender que talvez o outro não aceite sua ajuda. E não é porque você está aqui para ajudá-lo que você é melhor que o outro. A gente vai entender e compreender o momento do outro. Eu não posso simplesmente chegar em um determinado momento em que alguém pode estar, digamos assim, num precipício, vindo uma onda de um mar, e eu falo assim, não, pule, que você lá vai conseguir salvar. E aí eu vou e empurro a pessoa, só que eu esqueci de perguntar se a pessoa sabia nadar. Então, eu tive toda a boa intenção de ajudá-lo, porque se ele não pula no mar, ele morreria. Mas eu não tive a ciência, a compreensão e o entendimento de perguntar, você sabe nadar? Então, por mais que eu tive boas ações, ele não estava preparado para se jogar ao mar porque ele não sabia nadar. E ao invés de salvar a vida dele, eu prejudiquei. Assim somos muitas vezes nós. A gente está aqui o tempo todo querendo ajudar o outro a sair da pressão, a sair daquela fossa, a sair daquela dor. Só que a pessoa não está preparada naquele momento. Então, a gente tem que entender, a gente tem que compreender que cada um vive o seu momento, cada um passa exatamente por aquilo que precisa. Quando eu pego um evangelho chamado O Mal e o Remédio, é porque Deus muitas vezes
está querendo mostrar para a gente que esse mal não é tão mal assim. Por quê? Porque ele vem com o intuito de nos tornar melhores. Ele vem com o intuito de trabalhar em cada um de nós aquilo que talvez a gente tenha esquecido, que é amar ao próximo, perdoar o próximo, não blasfemar o próximo, não blasfemar a Deus. Quantos e quantos de nós, nesse exato momento, está aqui querendo criticar a política do país? Quantos não estão querendo criticar a política de nossa cidade, do nosso estado? Só que, na realidade, a gente não entende, compreende que talvez a gente esteja passando pelo que precisa. Não é o momento, talvez, de olhar e apontar o dedo. Será que eu estou fazendo o que eu preciso fazer? Será que eu estou usando máscara o tempo todo? Será que toda vez que eu saio, realmente eu tenho necessidade de estar saindo? Será que eu estou mantendo uma distância? Então, quem sou eu para julgar alguém se muitas vezes eu não estou fazendo a minha parte? Será que amanhã, se eu vier a ter um Covid, será que eu terei sabedoria suficiente para entender que aquilo é para o meu bem? Será que eu vou entender que aquilo foi consequência de minha ida, talvez, jogar bola? Talvez minha ida de ter ido jogar tênis? Será que eu terei consciência de que talvez, naquele instante em que eu fui visitar a minha mãe, eu contaminei minha mãe? Ou eu fui contaminada por ela? Porque a verdade é que muitos de nós não quer enxergar o próprio umbigo, digamos assim, no sentido de ver seu próprio erro. A gente só quer olhar o umbigo da gente como coitado, como aquele que está sendo injustiçado, como aquele que o mundo está fazendo sofrer. A gente consegue olhar para todo mundo e apontar, de todas as formas, o erro do outro. João está fazendo errado, Maria está fazendo errado, mas Mozo não erra. Mozo não. Mozo está fazendo exatamente o que tinha que ser feito. Será? Então, quantas e quantas vezes a gente vai precisar compreender e entender essa dor e esse sofrimento para enxergar que tudo que está acontecendo é para o nosso bem? Quando a gente pega o Evangelho e diz o mal e o remédio, instruções dos Espíritos, é porque Deus está querendo mostrar para a gente que o melhor caminho para a gente é buscar a nossa paz, é buscar o nosso autoconhecimento, é buscar, de alguma forma, emanar a todos o amor. Será que a gente teve a oportunidade hoje de agradecer a Deus pelo dia? Será que a gente teve hoje a oportunidade de agradecer a Deus pelo alimento, pelo teto? Ou será que a gente só vai lembrar de agradecer a Deus quando isto nos fizer falta? Porque a gente tem essa mania, a gente só lembra de Deus na hora do desespero, na hora da dor. Mas será que a gente lembra de Deus na hora do prazer de estar tudo bem? De viver uma vida em paz? Não. A grande maioria, a verdade, não consegue viver agradecendo a Deus quando você está bem. A maioria de nós ainda só lembra de Deus na hora da dor, na hora da doença, na hora da fome. E muitas vezes, ao receber de Deus aquela determinada ajuda naquele momento por merecimento, foi incapaz de agradecer mais uma vez. Mas que a gente entenda, que a gente compreenda que nada acontece por acaso. A vida da gente é constantemente uma provação. Constantemente a gente está passando por essas dores, por esses sofrimentos, por essas angústias, para que a gente se torne um espírito melhor. Se a gente olhar o livro do Evangelho, a gente vai ver lá: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Será que a gente consegue entender que todas essas coisas são para o nosso bem? Porque se você parar para pensar, como é que bem-aventurados os aflitos, aquele que sofre, também é bem-aventurados os pobres de espírito, como é que você vai entender que o bem-aventurados é aquele que tem um coração puro? Porque parece pessoas totalmente diferentes, espíritos totalmente diferentes, mas não. Somos nós trabalhando cada dia a nossa busca e nossa evolução espiritual. Então, se eu trabalho em mim, a cada dia, este entendimento de que amar o próximo, amar os nossos inimigos, amar
a quem quer que seja. Porque a verdade é, uma coisa que eu preciso lembrar é, por que será que a gente hoje está vivendo em um lockdown? Hoje é a primeira vez que a gente transmite o Evangelho sem ser do Luz e Harmonia. Eu estou em minha casa hoje fazendo essa transmissão. E o engraçado disso é que muitos de nós quer salvar o mundo, quer transformar o mundo em um mundo melhor. Só que será que a gente parou para refletir, para entender e compreender que o local hoje que eu mais preciso mudar, que eu mais preciso melhorar, e por isso Deus nos tranca nele, é em nossa casa? Será que eu, Francisco, estou sendo um bom marido? Será que eu, Francisco, estou sendo um bom pai? Será que eu, Francisco, estou sendo um bom irmão? Será que eu estou sendo um bom filho? Será que cada um de nós que estamos hoje presos dentro de nossas casas, convivendo com aqueles que são mais próximos da gente, será que a gente parou para refletir e para entender que antes de eu tentar mudar todo o mundo, o primeiro passo que eu tenho que fazer, além de mudar a mim, é encontrar a paz com aqueles que estão mais próximos a mim. Então a pergunta é, eu estou em paz em minha casa? O meu lar é um lugar de paz? Será que eu hoje tenho possibilidade de estar tentando mudar o mundo? Ou eu primeiro devo tentar mudar a minha casa, o meu lar? Por que Deus está me prendendo em minha casa? Por que Deus está me prendendo com meus filhos, com minha esposa? Por que será? Será maldade de Deus? Ou Ele está dando oportunidade para cada um de nós para fazermos diferente, para nos tornarmos espíritos melhores, mostrando para a gente que não basta apenas eu fazer o bem a quem eu não conheço, não basta apenas eu fazer o bem a um amigo, porque talvez o bem maior que eu preciso fazer é exatamente aos meus filhos, a minha esposa e a mim mesmo, ou a minha mãe, ou as minhas irmãs, os meus irmãos, não importa, aqueles que convivem próximo a mim. Então eu desafio a todos a pensarem, a refletirem que esse lockdown nada mais é do que uma oportunidade que Deus está nos dando de ficarmos em paz com aqueles que são mais próximos da gente. Que muitas vezes a gente não convive porque o tempo todo a gente está, como minha esposa sempre reclama de mim, no celular. Muitas vezes reclama que a gente não está tendo entendimento e compreensão com o outro. Então vamos viver um pouco o nosso lar. Vamos buscar um pouco a paz dentro de casa. Vamos fazer com que este ambiente se torne um ambiente de paz. Aqueles que ainda não conseguem fazer o Evangelho do lar, façam, implantem enquanto é tempo, porque é necessário e é importante. Quando a gente faz o Evangelho do lar, a gente está abrindo aos espíritos superiores permissão para eles entrarem lá e nos ajudarem. Porque o livre-arbítrio que nos é dado é dessa forma. Se eu não convido eles para eles entrarem, eles não entram. Então que a gente busque, de alguma forma, colocar em prática isso. Isso é de fundamental importância. Que a gente compreenda e entenda que a minha maior vitória hoje é eu viver em paz com aqueles que me são próximos. Eu vencendo isso, eu serei sim instrumento de ajuda a muitos. Se eu não conseguir fazer isso ainda, não importa, pelo menos tente fazer. Busque fazer. Busque mudar, busque se tornar um espírito melhor com os seus mais próximos. E isso não é questão de egoísmo, não é questão não. É apenas uma questão de entendimento e compreensão que para eu fazer o bem da melhor forma, eu preciso estar bem. E eu estar bem é fundamental a importância nisso. Então, quando eu pego as instruções de espíritos no Bem-aventurados Aflitos, a gente vai tentar entender e compreender que o amor de Deus está nos dando a oportunidade todos os dias de fazermos diferentes. Quantas e quantas vezes a gente não erra com aqueles que estão próximos? Então, que a gente reflita, que a gente entenda, que a gente compreenda, que a gente busque entender que o momento no mundo hoje é um momento de oportunidades. A gente vai precisar, como diz, os espíritos pediram para a gente focar, a gente vai precisar confiar a todo instante que amanhã há de ser melhor. Mas que para amanhã ser melhor,
eu preciso entender e compreender que eu sou responsável por isso. Eu preciso tentar entender e compreender que Deus não erra. Que a dor e o sofrimento e as angústias e as aflições que eu passo, muitas vezes, foram pedidas por mim. Que talvez eu não entenda que eu dei causa, porque as causas podem ter sido feitas em momentos que eu nem mesmo me lembro. Mas que isso foi consequência, com certeza, de algo que eu fiz ou que eu pedi. Mas que eu entenda e compreenda que nenhum mal me acontece. Que eu entenda e compreenda que Deus não erra. Que a dor, que o sofrimento, que a angústia, que todas essas coisas que a gente pensa que é mal. Por que eu digo que pensa que é mal? Porque quantos de nós aqui, quando era criança, passava mertiolate nas feridas e ardia muito, e a gente achava que o mertiolate era ruim. Só que não, o mertiolate era a cura. Quantos de nós aqui não quer tomar uma furada agora de uma vacina? Antigamente a gente corria das vacinas, porque era ruim tomar uma vacina. Então hoje a gente passa a entender que essa furada da vacina é para o nosso bem. Quantas e quantas vezes nossos pais levaram para o hospital para tomar um remédio amargo? Porque os remédios amargos curam. Então, que a gente passe a entender e compreender que Deus não erra. Que Deus não permite, de alguma forma, que algo injusto aconteça com a gente. Que se, de alguma forma, a gente acha que seja injusto, é porque a gente ainda não tem a visão do todo. Talvez a gente precise de outras vidas para entender que nesta vida a gente passou por isso. Talvez ao desencarnar, a gente tenha essa visão, esse entendimento, essa compreensão. Quantas vezes a gente vai entender e compreender que a gente deu causa. Então, antes de encerrar, e a gente já está perto de encerrar, eu vou pedir para vocês, lembrando que a semana que vem, próxima semana, dia 8 de março, no Dia da Mulher, o capítulo será o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E os itens 1 a 5, o poder da fé. É interessante, né? Que hoje a gente falou muito da importância da fé, da compreensão da fé. E na próxima semana a gente vai entender o poder da fé. Então, antes de encerrar, vou colocar um vídeo aqui. Deixa eu só pegar aqui. Eu recebi essa oração hoje de manhã, e como eu não acredito em coincidências, quero que vocês ouçam. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu
que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Antes de encerrar, vamos fazer a nossa oração. Agradecer a todos a paciência e que a gente lembre que Deus não erra. Estamos vivendo um momento perfeito para cada um de nós, para nosso entendimento, para nossa compreensão, para nossa evolução espiritual. Senhor Deus, agradecemos mais uma vez a oportunidade que tivemos, que a gente tenha tido a possibilidade de levar um pouco de amor, de paz, de compreensão. E que cada um de nós encontre dentro de nós mesmos a fé. Essa fé que remove montanhas, essa fé que vai nos ajudar a entender e compreender que Deus não erra, que o amor de Deus está presente em todos os momentos de nossas vidas, naqueles mais angustiantes e naqueles de mais paz. Que os espíritos do Luz e Harmonia, que os mentores de cada um de nós possam iluminar cada um, tocando nossos corações, levando um pouquinho de amor, de paz, e que a gente tenha sabedoria para entender o momento que estamos vivendo, e que a gente, onde quer que a gente vá, a gente seja luz. Muita luz a todos, abraço em todos e até a próxima semana, se Deus quiser, com capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, itens 1 a 5, o poder da fé. Paz a todos. Gratidão. Deus abençoe.